Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto e consequência, eu queria tratar de um outro tema importante da matéria, atinente às características que vão instituir o tributo, definindo-o nos termos do artigo 3º CTN. É isso aí. Nós vamos tratar agora do princípio da legalidade tributária com uma visão introdutória propriamente dita, fazendo, portanto, a referência à própria definição legal de tributo. Bem, você já sabe que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, olha aí marcado, e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Pessoal, falar em instituir em lei significa dizer que há a devida observância de que tributo só pode ser criado por meio de lei. A propósito, pessoal, estar estampado no artigo 150, inciso número 1 da Constituição, o princípio da legalidade tributária. Vamos lá. Olha o que diz pontualmente o artigo 150 da Constituição. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, olha só, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Pessoal, sabemos categoricamente que o princípio da legalidade, previsto pontualmente no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Então a lei é a tônica, é o imperativo para que as pessoas reconheçam nesse sentido qualquer tipo e nível de obrigação. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Significa na mesma essência que, se a lei dar um dever de cumprimento por parte do indivíduo, ele não poderá, por força de lei, deixar de cumpri-lo. E sabemos categoricamente que o princípio da legalidade é uma mão de duas vias. Se de um lado o Estado que cria a lei impõe o seu cumprimento aos seus súditos, ao cidadão, na mesma medida e consequência, o súdito e o cidadão têm a proteção da lei para que o Estado não venha se valer de comportamentos abusivos, ferindo prerrogativas constitucionais. Nessa medida e consequência, nesse espírito que é dado na lei, categoricamente também se reverbera no princípio da legalidade tributária. É isso aí. O direito tributário, ele tem sua própria atmosfera de princípios, e dentre eles é o princípio da legalidade tributária. O inciso número 1 do artigo 150 da Constituição, ele é bem claro. Eu só posso, Estado, exigir do meu contribuinte tributo se eu tiver lei para exigi-lo. Eu só posso, Estado, aumentar a carga tributária se de fato, pessoal, eu tiver previsto, instituído uma lei. É indispensável que haja uma lei para exigir, ou melhor, para cobrar a carga tributária, para aumentar a carga tributária. Pessoal, na mesma medida de toada, existe o princípio da reserva legal tributária, que está previsto pontualmente no artigo 97 do CTN. Agora, cuidado. O artigo 150, inciso 1, que trata do princípio da legalidade tributária, veja que legalidade é um princípio maior. Está dentro do capítulo, pessoal, limitações do poder de tributar. Enquanto que o princípio da reserva legal está dentro do capítulo legislações tributárias. Olha aqui, ó. Então, são capítulos diferentes, são orientações diferentes. Reconhece, portanto, pessoal, que pelo princípio da legalidade tributária há uma verdadeira limitação ao poder de tributar. Princípios tributários, imunidade tributária são verdadeiras balizas que limitam ao poder de tributar. Você vai ver pontualmente que os princípios regulamentam o sistema jurídico tributário. Enquanto que a imunidade, pessoal, ela reconhece que existe uma competência tributária para aquela unidade federativa, só que ela não autoriza o pleno exercício da competência tributária.
Isso tudo você vai ver gradativamente com nossas aulas. Então, no âmbito dos princípios tributários, ou seja, no âmbito do regulamento do sistema tributário nacional, existe o princípio da legalidade tributária. E esse princípio, pessoal, ele denota uma dos seus feixes de luz, o princípio da reserva legal tributária, que está previsto infraconstitucionalmente no artigo 97 do CTN. Olha o que diz pontualmente, pessoal, o CTN, nos incisos número 1 e 2 do artigo 97. Somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos ou sua extinção. Instituir tributos, pessoal, é criar tributos. Eu só posso, nesse sentido, exigir um tributo se eu tiver, portanto, pessoal, verdadeiramente implementado por meio de lei o tributo. Quem é que prevê o tributo? É a Constituição. O artigo 146, inciso 3º, a linha A da Constituição é bem claro. Veja pontualmente que a Constituição ela prevê todos os tributos que vão reger o país. Seguidamente, autoriza a Constituição que cada unidade federativa venha a exigir o seu tributo. E para que haja essa exigência do seu tributo, é indiscutivelmente que deve ser instituído o tributo por meio de lei. Então veja, somente lei pode estabelecer o que, gente? A instituição de tributo, para que ele possa ser exigido, bem como a extinção do tributo. Então, a lei é um veículo que cria a carga tributária e extingue a carga tributária. Na mesma medida de consequência, a lei poderá majorar o tributo ou sua redução. Majorar tributo é aumentar a carga tributária. Reduzir o tributo é diminuir a carga tributária. Veja que nesses dois casos pontuais, pessoal, nós temos que a lei é o veículo obrigatório para que haja a instituição, para que haja a extinção, para que haja majoração e que haja a redução da carga tributária. Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, eu queria lembrar para vocês que esse dispositivo eles têm que ser interpretado em conjunto com o artigo 150 no seu parágrafo número 6º. Por quê, pessoal? No inciso número 2 do artigo 97, ele traz uma série de ressalvas. Essas ressalvas, pessoal, elas não se compatibilizam de forma adstrita, de forma plena, com a Constituição. Então, para que a gente possa fazer a devida interpretação coerente do dispositivo, nós devemos ler o parágrafo 6º do artigo 150, que diz o seguinte: qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Professor, traduz. Olha só. Pessoal, além da capacidade da lei de criar tributo, reduzir a carga tributária, extinguir, portanto, a carga tributária e majorar a carga tributária, a lei ela pode conceder subsídios ou isenções, ao reduzir a base de cálculo, conceder crédito presumido, anistia ou remissão. A lei, portanto, ela tem uma série de prerrogativas que não são somente, pessoal, instituir, reduzir, majorar ou mesmo, pessoal, extinguir a carga tributária. A lei ela tem uma série de atribuições. Então, pessoal, a lei é a fonte matriz para que haja a limitação clara e translúcida do poder de tributar. A lei, portanto, é o basilar, é a régua de Lesbos. Tanto é que é o primeiro inciso do artigo 150. É um princípio, eu não posso nem falar, né, de uma forma leiga, dizer que é o princípio mais importante, mas é um princípio que se destaca veementemente, de forma abissal, em todo o sistema tributário nacional. Cada princípio tem sua importância, mas o princípio da legalidade ele tem uma estrela única, solar, que reverbera uma série de implicações no direito tributário. Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Volta aqui comigo.
Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pessoal, cuidado, cuidado, quando você for debruçar com algumas questões em que falam que tributos são exigidos por lei ordinária. Cuidado com isso. Pessoal, a ideia matriz do tributo ser instituído com forma obrigatória por lei ordinária não só está no artigo 1º, ou no artigo 150, inciso 1, mas você encontra no artigo 1º da Constituição, seu parágrafo único. Eu vou ler mentalmente, tá, gente? Diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Lá, quando você for debruçar com o parágrafo 1 do artigo 1º, diz que o poder emana do povo. Tá lá, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o veículo matriz de nascimento do poder é o povo. E o artigo 5º, inciso 2, reforça: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Então, a lei é o veículo matriz. E como temos a lei ordinária como veículo mãe desses mecanismos, ela vai orquestrar uma série de direitos e deveres no sistema jurídico. Mas cuidado que esse raciocínio ele tem que ser modulado de forma adequada com os termos da Constituição. Por que isso? Olha só. Nem todos os tributos, pessoal, são instituídos por meio de lei ordinária. Nem todos os tributos são instituídos por meio de lei ordinária. No âmbito dos tributos federais, nós temos 4 exceções constitucionais em que os tributos são instituídos por meio de lei. São, ótimo, isso aí é indiscutível. Contudo, todavia, entretanto, são instituídos por meio de lei complementar. Então, cuidado com qualquer raciocínio muito dito sagaz, né? Que ele pode ser, inclusive, rasteiro e pode levar a um erro de questões. Então, veja, pontualmente, todos os tributos são instituídos por lei? Sim. Mesmo a situação que nós fomos ver da instituição ou majoração de tributo por meio de medida provisória, a regra é essa. A regra é essa. Tributo é instituído por meio de lei. E lei, no caso, como regra, pessoal, como regra, porque tem exceção, é a lei ordinária. E qual é a exceção? São os tributos instituídos por meio de lei complementar. E quais são esses tributos instituídos por meio de lei complementar? São o que, gente? Os impostos residuais, os empréstimos compulsórios, as contribuições sociais residuais e o imposto sobre grandes fortunas. Pessoal, essas 4 modalidades de tributos, repito, impostos residuais, empréstimos compulsórios, contribuições sociais residuais e o imposto sobre grandes fortunas, são modalidades de tributos que são instituídos por meio de lei complementar. Bem, vamos aqui pontualmente ao artigo 154. Olha o que diz: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nesta Constituição. Significa dizer, pessoal, que essa modalidade de tributo, imposto residual, só pode ser instituído por meio de lei complementar. Pessoal, você sabe em Constitucional 1 que não pode ter um veículo normativo disciplinar, né, uma matéria cuja regência é uma lei complementar. Eu não posso ter um tributo, no caso aqui pontual, instituindo, sendo que a sua forma, o seu modus operandi do processo, devido ao processo legislativo constitucional, foi lei ordinária. Isso é inviável. Isso aí não tem grau de constitucionalidade. Ele ali peca na constitucionalidade. Porque se o veículo normativo desejado pela Constituição seja lei complementar, assim deve ser observado pelo legislador. Na mesma medida e consequência, eu tenho também o imposto sobre grandes fortunas, artigo 153. Vamos lá? Olha só o que diz o inciso 7. Vamos aqui por sequência. Compete à União instituir imposto sobre, olha só,
grandes fortunas nos termos da lei complementar. Então, lei complementar é o veículo matriz de instituição de imposto sobre grandes fortunas. Eu não posso, mesmo que não exista até hoje no Brasil o imposto sobre grandes fortunas, ele não pode ser instituído por meio de lei ordinária. E eu poderia dizer, de uma forma bem clara, também não poderá ser instituído majorado por meio de medida provisória. Uma questão de lógica. Bem, dando seguimento também, pessoal, vamos aqui aos empréstimos compulsórios. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Veja, pessoal, mediante lei complementar. Empréstimos compulsórios, que inclusive atende situações de gente, despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa, ou sua iminência. Tá aqui, ó, ou sua iminência. Então, veja, empréstimos compulsórios são instituídos por meio de lei complementar. Então, não há como ver de outra forma a sua instituição. Se é instituído por meio de lei complementar, obviamente, não pode ser instituído por lei ordinária e muito menos pode ser instituído por medida provisória. Tranquilo? Pessoal, finalizando essa parte, artigo 195. No artigo 195, pessoal, destaco para vocês o artigo 195, parágrafo 4º, que diz o seguinte: a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido exposto no artigo 154, inciso 1. Então, veja pontualmente que as contribuições sociais residuais são necessariamente instituídas por meio de quê, gente? São necessariamente instituídos por meio de lei complementar. Onde está isso, pessoal? Está na razão de ser do artigo 154.1, que acabamos de ler. O artigo 154, inciso 1, que trata sobre os impostos residuais, exige a sua instituição por meio de lei complementar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mais uma vez, quais são os impostos, melhor, quais são os tributos que são instituídos por meio de lei complementar? São 4. Impostos residuais, do artigo 154, inciso 1. Os empréstimos compulsórios, do artigo 148 da Constituição. Nós temos os impostos sobre grandes fortunas, do artigo 153, inciso 7 da Constituição. E nós temos o que, gente? As contribuições sociais residuais, ou somente contribuições residuais, ou como o STF chama, outras contribuições sociais, do artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Tranquilo? Tá de boa? Pessoal, ainda não acabou. Vamos continuar nosso barco. A aula é grande. Olha aqui. Ainda no estudo pontualmente do princípio da legalidade, havendo a sua aplicação no ponto de só pode haver a instituição do tributo por meio de lei, nós temos também a prerrogativa de instituir, majorar tributo por meio de medida provisória. Ressalvado as exceções onde a disciplina exige lei complementar, que nós acabamos de ver, há também a possibilidade de haver a instituição, veja só, a instituição pontual de impostos, de contribuições, sem ser as contribuições sociais residuais, de outros tributos, de outras exações fiscais, por meio de medida provisória. Taxas também. Então veja, pontualmente, nada impede que, ressalvado os tributos cuja instituição e disciplina é dado por meio de lei complementar, haja a instituição de tributos por meio de medida provisória. Pessoal, vamos aqui tratar de um tema bastante interessante, que são as medidas provisórias. Bem, primeiramente, pessoal, medida provisória não é lei. Por favor, nós estamos no sistema do Civil Law romano-germânico, cujo imperativo e a tônica é a lei. Ou algo é igual ou melhor do que a lei, ou se assemelha, pelo menos quanto à sua força, à lei. Então, pare para pensar. Vamos aqui. A medida provisória, ela é lei? Não, mas tem força de lei. Então, ela se comporta como lei, mas ela é lei? Não. Tanto que ela necessita, que, gente, de ser convertida em lei, para que haja o quê? A estabilização plena de todos os seus efeitos. Porque senão, pessoal, os efeitos delas ficam circunscritos ao tempo em que a MP produziu, portanto, os seus efeitos. Nesse sentido pontual e consequência, vamos aqui em frente.
Então, em caso de relevância e urgência, são os dois critérios cumulativos. Mais uma vez, são critérios naturalmente cumulativos. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá, pessoal, adotar, só um instantinho, adotar medidas provisórias com força de lei. MP é lei? Não, mas tem força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Por quê? Porque ela tem que ser convertida em lei. Pessoal, nesse sentido pontual, MP não pode tratar de tema reservado à lei complementar. Isso está onde, pessoal? No parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Olha o que diz. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar. Matéria reservada à lei complementar não é objeto de tratamento por meio de medida provisória. E isso chama atenção, pessoal, ao fato do artigo 146 da Constituição, no seu inciso 3º, que trata acerca das normas gerais em matéria de legislação tributária, exigir lei complementar. Olha o que diz. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, pessoal, o CTN jamais, o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 66, jamais pode ser modificada, jamais pode alterar o seu âmbito de sua incidente, sua normativa, se não for por meio de lei complementar. Jamais. Por quê, pessoal? Porque não se admite lei ordinária, lei delegada, MP alterando o CTN. Então, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, olha só, definição de tributos e de suas espécies. Então, não pode uma medida provisória, pessoal, criar pontualmente, né, uma outra sistemática no que tange aos tributos. Não pode. Ela não tem essa possibilidade, pessoal, de alterar a realidade jurídica normativa do CTN. Bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição. Uma medida provisória, pessoal, ela não pode, portanto, inovar além do que a Constituição já está prevista. E veja, pessoal, que a lei complementar é o veículo matriz para estabelecer toda a égide das normas gerais em matéria de legislação tributária. Normas gerais em matéria de legislação tributária, pessoal, é o CTN em miúdos. Quando a Constituição está falando disso, ela está falando do CTN. Mas vamos perguntar, professor, mas o CTN não é uma lei ordinária? Por que ela é alterada por lei complementar? Eu estava folheando as folhas e eu verifiquei que tinha uma série de alterações no CTN por lei complementar. Por que isso? Pessoal, é o seguinte, o CTN, agrava isso, o CTN, que é o Código Tributário Nacional, ele é formalmente uma lei ordinária, mas foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, materialmente como uma lei complementar. Então veja, pessoal, o CTN ele é formalmente uma lei ordinária, mas ele foi recepcionado materialmente como uma lei complementar. Formalmente ele é lei ordinária, materialmente lei complementar. Então veja, não é um texto que nasceu a partir de 5 de 10 de 88, porque senão seria inconstitucional. Se houvesse, portanto, o Código Tributário Nacional, cujo devido processo legislativo constitucional foi por meio de lei ordinária, ele seria inconstitucional. A questão é que ele foi recebido como, pessoal? Ele foi recepcionado como quê? Como lei complementar materialmente. E existe uma série de normas, pessoal, que passam pelo crivo da recepção. Inclusive, você estudou isso. Por exemplo, o Código Penal Brasileiro, o Decreto-Lei 2848. Vamos lá? Código Penal, que é o Decreto-Lei 2848 de 1940. Pessoal, aqui nós estamos diante de um decreto-lei. 1940. Não existe atualmente decreto-lei, gente. Se você for buscar pontualmente só confirmar aqui. Bem, se você for pesquisar o processo de elaboração das normas no Brasil, não tem nenhuma previsão de que, gente, decreto-lei.
Pessoal, decretos legislativos é uma coisa. Decreto-lei que nasce pontualmente do imperativo do executivo não existe mais. Por favor, isso aqui você estudou em Constitucional 1. Então vamos lá. O processo legislativo compreende emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Veja que decreto-lei não está aqui previsto. E aí? Como é que fica? Quer dizer que vamos ter que parar tudo aqui agora e decidir para fazer um novo Código Penal? Claro que não, né, gente? Imagina, se toda a Constituição que nasce tem que parar todo o sistema jurídico para criar novas leis. Então, o que existe? Existe um fenômeno da recepção. Só que essa recepção, pessoal, ela não é jamais formal, que é impossível tecnicamente. Porque a norma já foi elaborada com base em um devido processo legislativo constitucional à época vigente. Então, o que vai acontecer pontualmente nesse caso? A recepção. A recepção aqui, pessoal, só pode ser pelo crivo material. Então, o centênio, como é que aconteceu? Ele jamais poderia ter sido recebido formalmente porque é impossível. Há um ato acabado, puro e perfeito, feito lá em 66. Já foi promulgada e publicada essa lei. Então, o que se pode fazer? É verificar se as disposições do CTN estão em compatibilidade com a Constituição que vai reger a sua matéria. Então, veja pontualmente. A Constituição de 88, ela exigiu o quê? Que houvesse uma norma geral em matéria de legislação tributária. E o CTN, pessoal, ele absorve, em certa parte, em vários dispositivos do seu corpo, uma série de dispositivos estando em compatibilidade com a Constituição. Então, o que se faz? Aproveita-se o que já existe. Aproveita-se o que já existe. E o que já existe? O CTN. Agora, vamos supor pontualmente que hoje, né? Hoje, deixa eu ver até que data é hoje pra gente... hoje, pontualmente, é 24 de agosto de 2020. 24 de agosto. Então, em 24 de agosto de 2020, vamos supor que começa um devido processo legislativo para a elaboração de um novo CTN. Só que o devido processo, pessoal, é com base nas tratativas de uma lei ordinária. Pessoal, isso aí não poderia jamais ser aprovado porque é inconstitucional. A Constituição é bem clara, ela exige o quê? Lei complementar. Então, o fenômeno aqui, pessoal, é da recepção material. Da recepção material. Beleza? Não acabou. Como eu falei para vocês, é bastante coisa que a gente vai falar agora. Bem, 62. Ixi, muito. Pois bem, dando seguimento ao nosso trabalho, pessoal, vou deixar aqui uma deixa, até porque o princípio da legalidade nós vamos ver com maior profundidade em momento próprio. Mas eu queria deixar algumas informações associadas. Então você já sabe que medida provisória não pode tratar de tema reservado à lei complementar. Jamais isso. Então, se você pegar, curiosamente, for folhear aqui, você vai ver que não tem como ter sido alterado por meio de lei ordinária. E muito menos vai ver uma MP, tá? É um tiro no pé, inclusive é uma passar vergonha, né? Não pode haver uma lei ordinária alterar a CTN, tá bom? Bem, dando seguimento, pessoal, vou tratar da outra parte, inclusive eu tinha falado no início, mas eu vou finalizar esse bloco com essa informação aqui associada. Pessoal, medida provisória que implique a instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, incisos 1, 2, 4 e 5 e 154.2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquela em que foi ditada. Pessoal, olha só. Eu não vou muito me estender nisso aqui, porque além do princípio da legalidade, ele fala de um outro princípio, que é o princípio da anterioridade. Esse princípio você vai estudar comigo na próxima unidade. Na próxima unidade, você vai estudar comigo esse princípio. Por enquanto, não é o princípio que a gente vai trabalhar com vocês. Mas eu quero dizer o seguinte, basicamente, para a gente poder chegar a uma conclusão e finalizar esse bloco. Olha só. Medida provisória pode instituir ou majorar impostos? Pode. Só que o que acontece, pessoal? No que tange aos impostos, ele deve observar o que, pessoal? O princípio da anterioridade e, nesse ponto modal, a regra final que diz que só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele. Então, o que está dizendo aqui? Todo e qualquer tributo ele pode ser instituído ou majorado por meio de MP. Então, a partir do momento em que ocorre, pessoal, a edição, publicação da MP, evidentemente, já começa a produzir os efeitos para os tributos em gerais. Mas para os impostos, excetuando, pessoal, artigo 153.1 e
153.2, o IR. I, para quem eu falei, é o Imposto sobre Importação. O 2I aí, né, o 153.2, é o Imposto sobre Exportação. Depois, o terceiro, o Imposto de Renda. Mas não é o Imposto de Renda. Aí vem o 4, né, o IPI. E o 5, o IOF. Então, quais são as exceções aqui, pessoal, do artigo 153? Anotem aí, ó. Imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre produto industrializado e o IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Então, excetuado esses impostos e também, pessoal, o Imposto Extraordinário de Guerra Externa, essa MP, né, que institui o major tributo, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi ditado. Ou seja, no próprio ano em que a edição da MP, ela deve ser convertida em lei para que no próximo ano ela possa produzir efeitos. Então vamos supor pontualmente que nós tenhamos um imposto sobre o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e ele foi instituído por meio de, aqui pontualmente, de MP. Então, pessoal, para que haja pontualmente a produção dos seus efeitos, ele deve ser, que, gente, convertido em lei. E para tal, sendo convertido em lei, ela deve ser convertida no mesmo exercício. Por exemplo, se foi convertido em lei em 2020, ela só vai produzir efeitos aonde, gente? A partir de 2021. É uma forma de segurança. Eu não quero que você entenda essa regra agora, porque é um pouquinho chata, ela tem detalhes, eu não quero que você entenda isso agora, tá ok? Não é o momento de agora. Eu quero que pontualmente você entenda especificamente o que? Medida provisória que implique instituição ou majoração de tributos é plenamente absolvido no sistema jurídico. Só que no que tange aos impostos, e excetuando o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o IPI e o IOF, bem como o imposto extraordinário de guerra externa, só vai produzir efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado. Se foi editado em 2020, convertido em lei, pessoal, só em 2021 vai produzir efeitos. Eu só quero que você memorize isso, porque eu não estou estudando o princípio da anterioridade, estou estudando com você o princípio da legalidade. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, mais uma vez, tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente, pessoal, plenamente vinculada. Eu queria ler pontualmente um julgado aqui do STF para vocês, para a gente encerrar nossa aula. Para a gente encerrar essa aula com um julgado pontual do STF acerca da matéria. Como é um julgado que eu já uso muito para dar aula, inclusive é um precedente muito forte, eu creio que... Só um instantinho, gente. O 236, que já aparece aqui para mim. Pronto. A gente fechar a aula com chave de ouro, né? A gente fechar bem legal a disciplina. Essa parte, né? Que é muito conteúdo. Bem, pessoal, aqui é um precedente de 99. Tem outros de outros anos, mas esse precedente aqui, eu gosto dele porque ele é bem expresso, ele é bem explícito. Inclusive, é muito citado em livros. Olha o que diz, pessoal. Recurso extraordinário é medida provisória, força de lei. A medida provisória tendo força de lei. Por favor, medida provisória não é lei, né? É instrumento idôneo para instituir e modificar tributos e contribuições sociais precedentes. Tranquilo? Então não tenha dúvidas quanto a isso, tá? Anotem aí para mim o precedente, tá? Vou colocar o julgado na sua inteiriça no AVA. Pessoal, muito obrigado por sua atenção, te agradeço. Eu te desejo um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Tenha uma semana excelente de trabalho, estudo com sua família, tá? Torço por você. E no mais tardar, pessoal, compartilhe esses vídeos, deixe seu like, tá bom? Que ajuda muito o canal. E não esqueça, Deus realizações. Um grande abraço a todos vocês e até mais.